E aí, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo, que a paz do nosso Altíssimo Yahweh e do nosso Messias esteja com todos vocês, meus irmãos, esteja no lar, na vida e na família de cada um de vocês. Hoje eu vou trazer aqui um vídeo em cima desse tema das duas casas de Israel e trazendo uma ótica um pouco diferente, mostrando como que esse tema é perceptível através das parábolas do filho pródigo, da ovelha perdida, de falas do nosso Messias quando ele falou que veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, e como que é perceptível esse entendimento quando a gente analisa essas parábolas com essa ótica. Eu já postei alguns vídeos aqui no meu canal do YouTube, onde eu falo sobre o tema da pré-existência, que para mim é um dos mais esclarecedores e importantes de toda a Bíblia, para que a gente compreenda melhor as Escrituras e compreenda também o nosso real propósito aqui nessa terra, por que estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos, por que nós passamos por dores, dificuldades e por que o nosso Messias ele teve que vir pagar esse preço para remir os nossos pecados. Então é um dos temas mais importantes para a gente estudar. E realmente, a parábola do filho pródigo e da ovelha perdida, elas revelam a pré-existência, de que um dia estávamos com nosso Pai Celestial, um dia estávamos na casa dele, só que após o erro que cometemos, nós viemos parar aqui neste mundo numa terra estranha. É por isso que as Escrituras falam que nós somos peregrinos e forasteiros nesse mundo aqui. Só que a partir do momento que, assim como o filho pródigo, a gente reconhece o nosso erro e decide se chegar ao Pai, o Pai está de braços abertos para nos receber. E aí nós fazemos essa caminhada, esse processo de techuvá, para retornar à presença do Pai. E o Pai está lá o tempo todo esperando os filhos destituídos reconhecerem seus erros e decidirem voltar para o caminho original, voltar para a casa do Pai. Então a parábola do filho pródigo, de forma mais profunda, para mim o nível mais profundo mesmo dessa parábola é realmente remetendo ao nosso estado anterior, de que um dia todos nós estávamos com nosso Pai Celestial. Mas em outras camadas, dá para se perceber que essa parábola remete às duas casas de Israel. E esse será o foco aqui desse vídeo. Recomendo aos irmãos que depois de assistir esse vídeo, se quiser entender melhor esse tema das duas casas de Israel, que para mim é uma das profecias mais importantes da Bíblia, assista essa última live que eu fiz recentemente no meu canal, onde eu abordo com mais detalhes esse tema, acerca das duas casas de Israel, Efraim e Judá. Efraim se espalhando por todos os povos, sendo os gentios, e Judá sendo os judeus. Judá também foi dispersa para outros povos, mas o propósito de multiplicação entre todas as nações está ligado a Efraim. Então vamos lá, qual que é a relação da parábola do filho pródigo com as duas casas de Israel? Bom, como vocês podem perceber, na parábola do filho pródigo, nosso Messias ele conta-nos a história de um homem que tinha 2 filhos. O mais novo pediu a sua parte na herança e foi para uma terra estranha, para um país distante, onde ele gastou os seus bens, gastou a sua herança vivendo de forma dissoluta. Porém, depois ele começou a ter fome, começou a passar necessidades e, para sobreviver, ele foi apacentar porcos. E depois de perceber toda a condição que ele estava, recuperando a consciência, entendendo melhor de onde ele tinha saído, do que ele tinha feito, do erro que ele havia cometido, vendo que os servos de seu pai estavam numa condição muito melhor que a dele, mesmo ele sendo filho de seu pai, ele reconheceu o seu erro e decidiu retornar para a casa de seu pai, da qual ele havia saído. E ele determinou a regressar à casa de seu pai e a confessar o seu pecado e a pedir para ser um dos contratados de seu pai, uma vez que ele não se sentia mais digno de ser chamado seu filho. Porém, o pai, que há muito desejava, que há muito queria que seu filho retornasse, quando viu seu filho voltando, correu para o abraçar, beijou e mandou que um dos seus servos matasse o melhor bezerro para celebrar. E aí o filho mais velho, no entanto, ao perceber que o filho mais novo regressou à casa, e ao perceber todo o festejo em cima da volta do filho pródigo, ele ficou com ciúmes, pois ele sempre havia estado com seu pai, sempre tinha obedecido às suas ordens. Porém, o pai disse para o filho mais velho e reclamou com seu pai de por que seu pai nunca fez uma festa para ele, mesmo ele sempre estando com seu pai. E aí, a partir disso, o pai dele respondeu:
você sempre esteve comigo. O seu irmão, porém, ele estava perdido e foi achado. Ele estava morto e hoje ele está vivo. Então, o que essa história tem a ver com as duas casas de Israel? Bom, assim como o filho pródigo, o filho mais novo, Efraim, representado pelas 10 tribos do Reino do Norte, foi primeiro levada cativa para outros povos, ou seja, foi para um país estrangeiro. Em Amós 7,11 é falado: Israel certamente será levado cativo para fora de sua terra. Nessa terra, as 10 tribos dispersas viveram de forma dissoluta. E isso também o profeta Oséias falava muito, como por exemplo em Oséias 10, no verso 11. Porque Efraim era uma novilha domada, que gostava de trilhar, e eu poupava a formosura de seu pescoço, mas porei arreio sobre Efraim. Nessas terras estranhas que Efraim foi dispersa, teve fome. Em Amós também fala, Amós 8, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E nessa terra estranha também, Efraim, ou seja, as 10 tribos dispersas do norte que se espalhou entre os povos primeiro, começou a comer com os porcos. O que isso significa? Começou a fazer os mesmos costumes dos pagãos, começou a adorar outros deuses, começou a cometer muitas imoralidades, começou a cometer muitos pecados e a abandonar totalmente os mandamentos do Pai. Além também da própria alimentação de comer porcos, porque tudo isso está relacionado à transgressão aos mandamentos do Eterno. Porém, chega um determinado momento que vários dos dispersos, não todos, percebem o erro que seus antepassados haviam cometido, percebem o erro em que eles estavam inseridos, sendo que antes eles estavam na terra da qual foi destinada para os seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e seus antepassados serviam de forma genuína ao Criador dos céus e da terra, o Criador soberano, enquanto que eles estavam ali, dentre outros povos, servindo a outros deuses e cometendo muitos pecados, distantes do seu Criador, distantes do caminho original. E aí, a partir disso, vários reconhecem o erro em que estavam e que eles deveriam voltar aos caminhos de seus antepassados. Em Jeremias 31, versos 18 e 19 é falado: Bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo: Castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me e converter-me-ei, porque tu és Yahweh, meu Deus. Na verdade que depois que me converti tive arrependimento, e depois que fui instruído bati na minha coxa, fiquei confuso e também me envergonhei, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. E assim como o pai na parábola do filho pródigo, o Criador sempre ansiou pelo retorno de Efraim, ou seja, as 10 tribos do norte que primeiramente foram dispersas e que se misturaram com outros povos. Na continuação mesmo de Jeremias 31 fala: Não é Efraim, meu filho querido, filhinho em quem me deleito? Pois quantas vezes falo contra ele, tantas vezes lembro deles solicitamente. Por isso se comovem por ele as minhas entranhas. Deveras me compadecerei dele, diz Yahweh. E assim como o filho mais velho da parábola do filho pródigo, muitos judeus, quando viram alguns efraimitas que decidiram retornar à casa do pai, ou seja, à terra prometida, e aos costumes de seus antepassados, seguindo as leis e os preceitos, eles ficaram enciumados e não aceitaram a volta das tribos que haviam sido dispersas primeiro. Veja só Ezequiel 11, no verso 15, por exemplo. Filho do homem, teus irmãos, sim, teus próprios patrícios, os homens de teu parentesco e toda a casa de Israel, ou seja, todas as tribos do reino do norte, representadas por Efraim, que foram dispersas. Todos eles são os mesmos sobre os quais os habitantes de Jerusalém têm dito: Eis que estais longe de Yahweh. É a nós que esta terra de fato foi concedida, para ser nossa propriedade exclusiva. Ou seja, muitos judeus naquela época acreditavam que somente eles, ou seja, as tribos do sul, que tinham direito à terra que o Criador concedeu às tribos de Israel. Sendo que, na verdade, não era assim. Todos tinham direito. A diferença é que o reino do norte se apartou primeiro. Depois, o próprio reino do sul, devido ao endurecimento do coração de muitos deles, também se apartaram da terra prometida. É por isso que na época do Messias muitos judeus o rejeitaram. Eles rejeitaram e ainda mandaram que crucificasse o Messias. Enquanto que muitos gentios, tribos dispersas que se misturaram com outros povos, aceitaram o Messias. E por isso, após esse ato, que houve a queda do muro de separação entre judeus e gentios.
Então é uma parábola muito linda que simboliza essa profecia das duas casas de Israel, onde teve um filho que se apartou, que se misturou com outros povos, mas que em determinado momento reconhece o seu erro e decide voltar à casa de seu pai. E o seu pai o tempo todo estava de braços abertos para o receber. Porém, o filho mais velho, que estava com seu pai, o rejeitou. E isso aponta até mesmo na época do Messias, onde judeus continuaram em Israel. Porém, eles estavam com seus corações endurecidos e não queriam que seus irmãos, que tivessem saído da casa de seu pai, retornassem, porque achavam que eles eram indignos, enquanto que só eles que estavam em Israel que eram dignos. Mas é aí que dá para perceber a dureza no coração desse povo que havia naquela época. Por causa dessa dureza que eles rejeitaram o nosso Messias e ainda mandaram que o crucificasse. Porque ele veio para todo Israel, ele não veio só para judeus. A diferença é que os judeus estavam lá naquela época e ele era da tribo de Judá. Inclusive é falado nas Escrituras, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Entende também agora por que o Messias falava de que ele veio pelas ovelhas perdidas da casa de Israel? A casa de Israel são as tribos do norte, as tribos dispersas. A parábola da ovelha perdida é outra que simboliza muito bem que ele veio resgatar os efraimitas que foram dispersos para outros povos e que se misturaram com eles. Lucas 15, verso 3. Foi então que Jesus lhes propôs a seguinte parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou, até que a encontre? E assim que a encontra, coloca-a por sobre os ombros cheio de júbilo e ruma para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e anuncia: alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei minha ovelha perdida. Eu vos afirmo que, da mesma maneira, haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Na parábola da dracma perdida, a mesma coisa. Ou ainda, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achado, reúne suas amigas e vizinhas e proclama: alegrai-vos comigo, porque agora achei minha dracma perdida. Eu vos asseguro que, de igual modo, há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então olha que incrível isso, como que as profecias das Escrituras estão todas conectadas e como que nós conseguimos extrair mais de uma lição por meio dessas parábolas. Porque por meio dessas 3 parábolas é muito incrível também a gente perceber o agir da família celestial para resgatar os filhos destituídos da casa do pai. Na parábola da ovelha perdida, a gente vê o pastor, o Messias, indo atrás da ovelha perdida. Na parábola da dracma perdida, a gente vê a mulher, representada pela Rua HaKodesh, indo atrás dos pecadores que tinham a chance de arrependimento. E na parábola do filho pródigo, nós vemos que os filhos arrependidos retornam para a casa do pai e o pai o tempo todo estava de braços abertos para os receber. Ou seja, essas 3 parábolas, elas apontam para a nossa pré-existência, o fato que hoje nós estamos destituídos da casa do pai e que devemos fazer techuvá, que é arrependimento e retorno ao caminho original para voltar à casa do Pai, e que a família celestial age para resgatar os filhos que foram destituídos. Então dá para extrair muitas coisas valiosas por cima dessas parábolas, mas também dá para extrair essa profecia das 2 casas de Israel, que é relatada nas Escrituras, que é relatada, por exemplo, em Ezequiel 37, que o Messias veio para unificar judeus e gentios, Efraim e Judá. E a história toda de Israel nas Escrituras está conectada com a história de todos nós, humanidade, a Israel espiritual. Assim como os israelitas, toda vez que eles pecavam, toda vez que eles transgrediam a aliança com o Criador, eles eram mandados dispersos para outros povos, para países estranhos. Assim fomos nós diante de nosso Pai Celestial. Quando nós pecamos diante do Pai, no reino dele, nós fomos mandados para uma terra estranha, para essa terra aqui, que não é o nosso local de origem. E a gente só pode retornar para a pátria de origem se a gente reconhecer os nossos erros e decidir retornar ao caminho original, decidir se voltar aos mandamentos do Pai, reconhecer o Messias que veio nos salvar e seguir o exemplo dele sendo fiel até o fim. Assim como os israelitas, quando eles decidiam
voltar-se para as práticas dos seus antepassados, eles retornavam para a terra prometida. Então esse é um padrão presente em todas as escrituras que apontam para acontecimentos do reino celestial. Percebe como tudo está conectado, como que tudo é muito incrível quando a gente se abre para os entendimentos que o Pai quer nos revelar, e glórias a Ele por tudo isso. Então que por meio dessa profecia das duas casas de Israel, envolvendo a parábola do filho pródigo, envolvendo também a nossa pré-existência, você entenda que o Pai está te chamando. O tempo todo Ele chama os filhos que foram destituídos de sua presença. Ele chama os filhos que estão em lugares estranhos, que estão em terras estrangeiras, que estão imersas em costumes que não o agradam, imersas nos costumes de nações, costumes pagãos, que estão adorando outros deuses, que não estão servindo ao Criador genuinamente. Ele chama todos os seus filhos que estão dispersos entre esses outros povos e os chama ao arrependimento, e os chama ao retorno, e nos dá uma chance através do Messias que veio estabelecer essa nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, e veio derrubar esse muro de separação que antes havia entre judeus e gentios. Então o Criador está te dando uma chance. Se arrependa, retorne-se ao caminho original, volte-se para o seu Criador, reconheça o Messias que veio te salvar e busque seguir o exemplo dele. E assim como o filho pródigo que decide voltar para a casa de seu pai, que você também esteja disposto a voltar para a casa de seu pai, que você esteja disposto a seguir os seus mandamentos, que você esteja disposto a obedecê-lo de fato e a retirar de si todos os costumes das nações, todos os costumes que não agradam o nosso Pai. Nunca se esqueça, você é um filho legítimo do nosso Criador, você é um israelita legítimo, está na sua identidade, está no seu DNA, e ainda que você tenha se distanciado da sua essência, da sua origem, ela nunca saiu de você, ela está aí dentro de você, e a partir do momento que você reconecta-se com ela, você fica mais aberto a voltar-se para o seu Criador, a voltar-se para o seu Pai Celestial, e que você faça isso, esse caminho de retorno original, assim como o filho pródigo, assim como muitos israelitas dispersos estão sendo chamados pelo Criador para voltar para a terra prometida. E hoje a terra prometida que os israelitas vão voltar é a Jerusalém do Alto, é a Sião Celestial, é a Israel espiritual, que não é nesta terra aqui. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Recomendo aos irmãos que querem entender melhor sobre esse tema das duas casas de Israel, que assistam a última live que eu fiz aqui no meu canal. E aos irmãos também que quiserem entender a conexão com a pré-existência, que também assistam com calma a playlist da pré-existência, quando puderem aí, porque de fato esses assuntos estão conectados. E quando você entende a sua identidade, quando você entende o que te fez parar nesse mundo, qual é o seu real paradeiro e o que você deve fazer, qual é a solução, tudo vai ficando muito mais claro. Os olhos nossos são abertos e o Pai vai nos revelando e vai nos conduzindo de volta para a presença dele. E que assim ele faça com a sua vida. Desejo abundantemente que o Criador abençoe a sua vida, esteja sempre com você, com a sua família, com a sua casa e com todos aqueles que realmente se dispõem a seguir o Criador. Então retorne-se ao caminho original, retorne-se à sua real identidade, pois você é israelita, está dentro de você, está no seu DNA. Basta você se abrir e começar a buscar dentro de você a sua real essência. E o Criador vai te mostrar através da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo.